Seja bem-vindo, a palavra está contigo. Boa noite, companheiros, companheiras, domadoras, nossos queridos Léos, estão também presentes nessa live. Saudando o nosso governador Júlio e a companheira Vilce. Quero saudar a todos os PDGs, os VDGs e a todas as autoridades leonísticas presentes nessa nossa live. Dizer da satisfação de estar podendo conversar com todos vocês um pouco. Dizer que é uma conversa mesmo, né, para muitos dos leões que estão acompanhando essa live. Vou até ser um pouco repetitivo, mas dentro da nossa tarefa, da incumbência nos dada, né, a mim, a Dona Maria e ao Irã, pelo nosso governador Júlio, também estava, então, essa parte de fundamentos de Lions, né? É um resgate histórico do nosso movimento e, quem sabe, até uma nivelação de conhecimentos a nível aí dos companheiros. Certo? Então, vou pedir para o meu companheiro Irã ir passando os slides aí. Nós vamos tratar um pouco de destaques históricos, tá? Vamos falar um pouco de missão, visão e o código de ética e também um pouco da organização do nosso movimento. Companheiros, não temos como começar essa conversa sem antes falar de Melvin Jones, né? Que foi o nosso idealizador, fundador e quem começou todo esse movimento que já tem mais de 100 anos. Então, Melvin Jones nasceu em janeiro de 1879, no Arizona, né? Com 20 anos, ele mudou-se para Chicago, aonde se associou uma companhia de seguros. Em 1913, Melvin Jones fundou sua própria agência. Fazendo isso, começou a fazer parte do Círculo de Negócios de Chicago. Esses círculos de negócios eram comuns nos Estados Unidos à época e eram empresários, eram pessoas de sucesso nos negócios que se reuniam ao meio-dia ou final da tarde para falar somente de negócios, né? E esses grupos eles se defendiam, eles se protegiam, os associados se protegiam economicamente, né, nos seus negócios, a fim de ter mais êxito nos seus empreendimentos. Porém, Melvin Jones não tinha somente esse pensamento, certo? E o que ele começou já desde que entrou e que logo foi já instituído como secretário por ter uma visão diferenciada dos demais, né? Os questionamentos que ele começou a fazer para esses homens de negócios de sucesso como ele, era que eles tinham que usar também essa energia, essa inteligência, essa ambição, usar esses talentos para melhorar as comunidades. Então, esse era o intuito de Melvin Jones. Visto que já em 1914, ele começou a tratar com outros líderes de outros clubes e círculos de negócios de todos os Estados Unidos, que na época, então, tinham somente o objetivo, né, de promover o interesse financeiro de seus membros, e nada mais que isso. Mas a intenção de Melvin Jones, sim, já era, em 1914, de fundar uma associação de clubes de serviços. Então, de 1914 a 1917, ele ficou nessas tratativas, conversando com um, conversando com outro, e foi juntando essas pessoas, tá, em função dos problemas sociais ocasionados da Primeira Guerra Mundial e também a rápida industrialização. Em 1917, em junho de 1917, ele conseguiu juntar 20 delegados que representavam 27 clubes em Chicago, para discutir a formação dessa nova entidade. Isto em junho de 1917. Em outubro deste mesmo ano,
ele já conseguiu reunir 46 delegados de 25 clubes com 550 sócios. Então foi instituído o dia 10 de outubro de 1917 como a fundação de Lions. E também esta data como a primeira convenção de Lions. Melvin Jones faleceu então em 1961, deixando a nós esse grande legado. Aqui a gente faz parte então deste movimento chamado Lions. Pode seguir, companheiro. Em 1920, então, é que Lions se tornou internacional. Melvin Jones conseguiu fundar o primeiro clube fora dos Estados Unidos, que foi no Canadá, em 1920. Posteriormente, em 1927, fundou no México. Na Europa, na Ásia e na África, foram fundados na década de 50 e 60. No Brasil, foi em abril e julho de 1952, sendo o Rio de Janeiro e São Paulo os dois primeiros estados a receberem o Lions Club aqui no Brasil. Ainda no ano de 1920, foi quando nasceu o emblema do Lions, Esse emblema que a gente carrega até hoje em nossos pins, em nossos documentos, que é o leão olhando para o passado, orgulhoso do que já fez, e principalmente o leão olhando para o futuro e procurando o que pode ainda fazer para a sua comunidade, as oportunidades de poder ajudar mais as pessoas, de ouvir os anseios da comunidade, de ouvir os anseios das pessoas e poder ajudá-las. Companheiros, não temos como falar de fundamentos de Lions sem falar desta mulher que foi, com certeza, a que deu o maior impulso para o nosso clube de serviços. Helen Keller era uma escritora, filósofa e conferencista. Ela foi a primeira pessoa surdo-cega. Surdo-cega quer dizer 100% surda, ou seja, 0% de audição e 0% de visão. Ela foi a primeira pessoa surdo-cega na história a conquistar um bacharelado. E foi ela, então, que em 1925, aos 45 anos, que lançou aquele desafio aos leões, onde naquela convenção ela pediu para que todos os leões fechassem seus olhos por alguns instantes e depois pediu o que eles sentiam, o que eles sentiram. E aí explicou que o que eles sentiram naqueles minutos é o que ela sentia a sua vida toda. E assim sensibilizou todos os nossos leões daquela época a serem os paladinos dos cegos na cruzada contra a escuridão. Então, companheiros, não temos como falar do fundamento de Lions sem saber um pouco de quem foi Helen Keller. Ela faleceu, então, no ano de 1968, enquanto dormia na sua residência. Quero deixar aqui uma frase de Helen Keller, que é uma das frases mais bonitas que, particularmente, que já vi, que é a seguinte: aquilo que eu procuro não está lá fora, mas sim dentro de mim. Isso tem muito dela, que desde muito jovem buscou ser melhor, que não se acomodou com sua deficiência e pôde inspirar tantos leões e ainda continua inspirando tantos leões pelo mundo. Foi ela, em 1925, que deu o impulso para que o Lions tivesse um norte. Foi ela que deu um norte para o nosso movimento. Pouquinho antes de falar sobre o nosso lema,
É importante lembrar também que em 1945, o Lions Club foi uma das primeiras organizações não governamentais a serem convidadas para colaborar na elaboração da Carta Constitutiva da ONU. Sendo assim, o Lions tem cadeira cativa na ONU, na Organização das Nações Unidas, desde 1945. O nosso lema, então, em 1954, tem uma história um pouquinho diferente. Na convenção de 1919 em Chicago, teve um jovem advogado que pronunciou a seguinte frase: o nome Lions não apenas representa fraternidade, companheirismo, força de caráter e propósito, mas acima de tudo, a combinação das letras Lions transmite ao país o verdadeiro significado de cidadania. Porém, como o Lions cresceu muito e ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos, teve em outras culturas, em outros idiomas, então os leões tiveram que começar a procurar algum lema que pudesse descrever a missão que tem o nosso movimento. Então foi em 1954 que a nossa diretoria internacional, à época, lançou o concurso internacional do lema e pediu sugestões a todos os 522 mil associados de todo o mundo. Então, em 1954, nós tínhamos 522 mil associados pelo mundo. Aí, o pessoal da diretoria internacional, para ajudar os leões, mandou, junto com o formulário de inscrição, algumas frases para os leões terem como exemplo, que não pudessem passar de 5 palavras, que fossem de fácil tradução e que pudesse ser usada em todo o mundo, lógico. Então, alguns exemplos de frase que eles mandaram é a seguinte: homens de ação em ação, trabalhando com outros para outros e serviço mundial para a humanidade. Graças a Deus que tivemos 11 companheiros dos 6 mil que se inscreveram, né, para participar desse concurso, que tiveram a mesma ideia. Então, o que acontece? Este lema, nós servimos, ele foi enviado nesse concurso por 6 leões distintos, de locais distintos, mas com a mesma frase. Então, foi essa frase que venceu, também por isso, mas foi a frase que mais se encaixou no que Lions precisava. Para termo de curiosidade, o leão que foi o vencedor, mesmo que foram 6 que tiveram a mesma ideia, foi dado o prêmio de vencedor para o leão que postou, na época não tinha e-mail, né? Que postou a data da postagem por primeiro. Então foi um leão canadense da província de Ontário. Então, desde então que foi adotado este lema, nós servimos. Em 1957, então, companheiros, na Pensilvânia, certo? É que foi criado o Leo Club. O que falar do Leo Club? Aproveitar esse slide para saudar de uma forma muito carinhosa todos os Leos que estão acompanhando a nossa live. Dizer que o Leo inspira o Lions hoje. Não tem palavras para expressar a satisfação de poder estar junto com os Leos. Eu sempre falo e falava no meu clube que enquanto o Lions faz uma atividade, o Leo faz 10, e de uma forma muito organizada e muito correta. Então, desde 1957 que o Leo vem formando lideranças
formando jovens com potencial enorme, e nós, leões, temos que aproveitar, nós temos que ter a oportunidade de aproveitar a experiência e a liderança dos leões. Não temos que se aprofundar muito em cada tópico, até porque nós temos no distrito as assessorias. Então, a assessora distrital para Leo Clube, a Giana Capelari, que é do Lions Clube de Biraiaras, oportunamente vai estar fazendo um treinamento somente de Leo. Lembrando os companheiros que esta live é de fundamentos de Lions e nada, o nosso intuito não é exaurir o assunto, e sim orientar os companheiros a que também busquem o conhecimento de cada tópico. Aqui tem uma pequena imagem da estrutura dos Lions Clubes, né? Então a gente tem sempre um Lions Clube patrocinador. Deste Lions Clube patrocinador sai um conselheiro para o Leo Clube, que forma a sua diretoria, os seus comitês e os seus associados. Companheiros, em 1968, então, é instituída a LCIF, a nossa fundação, né? Ela serve para auxiliar os leões em projetos humanitários, né, globais ou locais de grandes proporções. A LCIF, ela atende às necessidades de uma forma organizada. Aqui a importância da gente frisar muito bem a LCIF e dizer que os clubes têm que apoiar a LCIF, tem que ter campanha no clube, a sensibilidade dos clubes para mandar verba para a LCIF. O nosso distrito é agraciado recorrentes vezes de verbas de LCIF. Um último exemplo aí, o Lar do Idoso de Tapera recebeu um valor muito bom, e nos últimos anos o nosso distrito tem recebido muito mais do que tem doado. Então, companheiros, a gente pede encarecidamente para que haja nos clubes a divulgação desses projetos da LCIF e que os clubes possam estar doando cada vez mais para a nossa fundação. O nosso assessor distrital para a LCIF é o nosso companheiro Darcy Cavagnoli, de Flores da Cunha. Seguindo o nosso roteiro histórico, então, em 1973, foi criado o programa de companheiro Melvin Jones. Esse programa possibilitou um crescimento enorme para a nossa fundação, porque muitos leões, mas muitos mesmo, adquiriram esse título de companheiro Melvin Jones, que custa $1.000. E isso deu um impulso enorme na nossa fundação. Ainda em 1973, tivemos a concretização do milionésimo associado. Então, 1973 foi um ano muito bom para o leonismo, com a criação do título de companheiro Melvin Jones e também com a entrada do milionésimo associado. Companheiro Ariel, enquanto você toma um pouquinho descansa um pouquinho, né? Eu gostaria de agradecer também ao companheiro Vinícius e à companheira Léo Marina, que nos deram todo o suporte para que isso acontecesse, tá? Então, muito obrigado, companheiros. Vini, Marina, vocês são nota 1000, tá? A gente agradece muito, ok?
tem algumas perguntas aqui, logo em seguida a gente já vai estar respondendo para vocês, tá bem? Companheiro Adiel, podemos continuar? Com certeza, companheiro. Então vamos lá. O Vini e a Marina ajudaram muito e têm ajudado nessa nossa caminhada, nesse AL, e são pessoas fantásticas que estão sempre dispostos a ajudar aí. Maravilha, muito obrigado a eles. Só um pouquinho antes de falar da entrada das mulheres em 1987, gostaria de frisar do ano de 1984, a criação do programa Lions Quest. Tá? Programa que já atendeu, até 2016, mais de 14 milhões de jovens pelo mundo, em 97 países. É um programa que ensina aos jovens algumas habilidades necessárias para o sucesso, certo? Entre elas, aprender a assumir responsabilidades, comunicar-se eficazmente, estabelecer metas e tomar decisões responsáveis. E, principalmente, resistir à pressão para o uso de drogas ou álcool. Então, só para fins de conhecimento, Lions Quest foi criado em 1984, certo? E já atendeu mais de 14 milhões de jovens pelo mundo. A nossa assessora para Lions Quest do distrito é a PDG Lully. Parabéns a PDG Lully por assumir esse encargo. Com certeza vamos ter um projeto de Lions Quest maravilhoso no nosso distrito. Agora sim, falar um pouco da mulher no leonismo e da luta das mulheres para poder serem companheiras leões. O que acontece? Em outubro de 1917, quando Melvin Jones criou o Lions, sua esposa participou do Lions. E na convenção de 1917, em Dallas, no Texas, ele aprovou o ingresso das mulheres. Porém, na segunda convenção, que foi em outubro de 1918, essa decisão foi revogada. Então, 1917 foi aprovado, 1918 foi reprovado. Então, a mulher ficou fora de novo. Em 1925, com o pronunciamento de Helen Keller e da sua preceptora, Anne Sullivan, né, que deram o norte para o Lions em 1925, foram agraciadas com o título de sócias honorárias. Então, sendo elas as duas primeiras associadas mulheres do Lions Club. Porém, sócias honorárias. Elas não tinham direito a voto e não podiam assumir cargos. Muito bem. Em 1975, já pensando em diminuir a discriminação, o Lions criou o Leones Club, um clube somente de mulheres. Porém, a tentativa foi em vão, né? Porque elas também não tinham direito a voto nas convenções e, por consequência, não poderiam assumir cargos. Então, também uma tentativa que não deu certo. Já estávamos em 1975 e as mulheres não conseguiam entrar no nosso Lions. No AL de 1976 e 77, mais uma tentativa. Tentaram, então, na época, retirar o sexo masculino como prerrogativa para ser associados. Porém, rejeitada na convenção daquele ano por maioria de votos. Em 1985 e 1986, né, a L 85-86, mais uma tentativa. Porém, frustrada por falta de quórum na convenção. Então, chegamos em 1987. Nesta época, a Suprema Corte dos Estados Unidos já havia punido várias associações, as quais seus estatutos não permitiam a entrada de mulheres, considerando, logicamente, uma discriminação sexual. Então, o que aconteceu? O Lions
por medo desta sanção da Suprema Corte, na convenção daquele ano, na 70ª convenção, com um quórum de 77% dos votos, dos delegados, aprovou então o ingresso das mulheres. Então, em 1987, é que de fato as mulheres conseguiram entrar no Lions, ser associadas regulares, ser de fato companheira leão, poder assumir cargos e trabalhar juntamente com os companheiros. Uma curiosidade é que a primeira mulher foi uma brasileira do Lions Clube de Assis, São Paulo. Lembrando também, companheiros, que nós temos no nosso distrito a assessora para mulher e família, a nossa companheira Noeli Soldatelli Valente, esposa do nosso PDG Valente, de São Marcos. Também estão com um projeto muito bom para ser apresentado aí nos próximos dias. Deixar aqui um abraço para todas as companheiras do distrito, mulheres que fazem a diferença nos nossos clubes, que impulsionam nossas atividades e que estão sempre ali presentes para o que der e vier. Dizer para os nossos clubes que ainda tem muitas domadoras, que façam uma campanha no seu clube para trazer essas domadoras para a companheira leão. O que o nosso movimento precisa para crescer está dentro dos nossos clubes. Nós não precisamos ir longe para buscar o que a gente precisa para engrandecer o nosso movimento. Nós temos as domadoras que podem se tornar companheiras, temos exemplos de clubes fantásticos e conseguiram inscrever todas as domadoras como companheiras. Então, a nossa matéria-prima está mais perto do que a gente imagina. É só a gente convencer as domadoras a se tornar companheiras leão. E também trazer os nossos léus para dentro do movimento. Nós não temos que esperar que os léus se convençam a virar leão. Não, nós temos que cativá-los. Eles têm que se sentir com vontade de se tornar leão. Nós temos que ser exemplo para o léu, para eles quererem vir para o movimento. Então a nossa matéria-prima ela está muito mais próxima de nós do que a gente imagina. É só a gente trabalhar com essas duas questões de trazer as domadoras para a companheira, porque elas já trabalham, elas já fazem tudo o que tem que ser feito. Somente não aparece. É até injusto às vezes falar isso. Mas então, só para deixar um recado para os nossos presidentes de clube que estão assistindo a live, trabalhem isso no seu clube. Trabalhem as domadoras, trabalhem os léus, que são pessoas fantásticas, que já conhecem o movimento e já sabem como trabalhar. Pode seguir, companheiro. Em 1988, então, a gente teve o primeiro concurso do Cartaz da Paz. É uma oportunidade que o Lions dá aos jovens, né, para expressar o seu sentimento em relação à paz mundial. E além de dar essa oportunidade para os jovens se expressar, também isso dá uma oportunidade para os leões de interagir com esses jovens e suas comunidades. E também oferece, né, para os clubes, né, um veículo de publicidade positiva enorme. Então, anualmente, nós temos em torno de 350 mil crianças de 75 países que participam desse concurso do Cartaz sobre a Paz. Lembrar também aos companheiros que a nossa assessora para o Cartaz da Paz do Distrito é a Ana Paula Maciel, do Lions Clube de Vacaria. Em 1991, então, após a realização de um simpósio no ano de 1989, um simpósio realizado pelo Lions, com especialistas sobre a visão, ficaram estarrecidos com os números apresentados por esses especialistas, onde eles diziam que até 2020, o número de cegos no mundo iria dobrar, de 89 a 2020. Ao mesmo tempo
que diziam que o número de cegos iria dobrar, também diziam que 80% da cegueira era curável ou evitável. Então, na convenção de 91, é que foi lançado o desafio desta campanha Sag First. De 91 até 94, foram arrecadados 146 milhões de dólares. Neste meio tempo, também foi estabelecida uma parceria com o Centro Carter para combater a oncocercose na África e na América Latina. Só para título de curiosidade, na África, naquela época, existia um oftalmologista para cada 1 milhão de habitantes. Então, era uma preocupação enorme essa questão da visão naquela época. Nos 15 primeiros anos desta campanha, foram atendidos, tá? Foi prevenido a cegueira de mais de 30 milhões de pessoas. E foi recuperada a visão de mais de 4,6 milhões de pessoas. Então foi uma campanha extraordinária, tá? Que começou lá em 91 e em 2005 relançada pela segunda vez. E de 2005 a 2008 foi o maior volume de arrecadação da história. Foram mais de 200 milhões de dólares. Então, esta campanha, Sag First 1 e 2, ela atingiu a arrecadação e o investimento na saúde da visão das pessoas pelo mundo, mais de 346 milhões de dólares, companheiros. É muito investimento, é muito trabalho. Essa campanha, então, ela combate as principais causas da cegueira, né? A catarata, o tracoma, a oncocercose, a cegueira infantil, a retinopatia diabética e o glaucoma. Aqui tem mais algumas informações a respeito de ajuda humanitárias que a LCIF fez durante os anos. Em 2008, naquele terrível terremoto na China, lá estava a LCIF apoiando e doando. Em 2010, no terremoto do Haiti, LCIF com mais de 4,2 milhões de dólares também para os atingidos naquele terremoto do Haiti. Companheiro Ariel, até que você tomou uma aguinha aí, né? Só respondendo uma pergunta, o que quer dizer a sigla Lions? Então, liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviços, ok? Isso aí. Essa seria a tradução, companheiro Irã, para nós brasileiros, né? Mas a sigla, no caso Lions, para os Estados Unidos, liberdade e inteligência são a segurança da nossa nação. Companheiros, 2014, então, a gente teve o lançamento do Desafio de Serviços do Centenário. Na época, se projetou, então, a vontade era, de 2014 a 2017, que era o ano do centenário, atingir e servir 100 milhões de pessoas. Em 2017, então, foi lançado as causas globais, né? Onde a gente tem aí o diabetes, o câncer infantil, a fome, o meio ambiente e a visão, né? Lembrando que a gente tem os companheiros do GAT que vão trabalhar nessa parte do serviço também, né? Uma equipe nota 1000 aí do companheiro governador
julho. E em 2018, né, companheiro Irã, pode passar. Em 2018 a gente comemorou então a marca de 246 milhões de pessoas atendidas naquele desafio de 2014 que eram para ser atendidas 100 milhões de pessoas. Conseguimos atingir mais do que o dobro. Mais do que o dobro, 246 milhões de pessoas. Companheiro Ariel, você pediu para me sinalizar, então agora é 19h15, ok? Certo? Temos mais uns 5 minutinhos? Com certeza, até mais. Então tá bom. Com certeza. Vamos falar um pouco agora de visão, missão, visão e código de ética. A nossa missão, então, companheiros. Empoderar os voluntários para que sirvam as suas comunidades e atendam às necessidades humanas, fomentem a paz e promovem a compreensão mundial por meio do Lions Club. Companheiros, o que seria esse empoderar os voluntários para que sirvam as suas comunidades? Nada mais é do que nós, como companheiros Leão, identificar na comunidade pessoas que estão dispostas a doar o seu tempo para servir a quem precisa. Então, o nosso Lions, os nossos clubes, eles têm que ser um elo entre a pessoa que está com vontade de doar e a pessoa que está com necessidade de receber. Em palavras simples, é isso. Nós temos que servir para juntar as vontades. A vontade de quem tem para servir, de quem tem para doar, com a vontade daquele que está precisando receber e que está precisando de doações. Nada mais é a nossa missão do que isso. A nossa visão, então, ser o líder global em serviços comunitários e humanitários. Uma maravilha, né? Hoje a gente já é o maior clube de serviços do mundo, mas nós temos que continuar sendo, nós temos que continuar cativando pessoas comprometidas com o servir, nós temos que continuar tendo ideias boas, ideias bacanas para servir. Nós temos que estar trabalhando no nosso clube atividades. O clube só fica vivo se tiver atividade. O nosso companheiro Leão só fica no clube se ele tiver atividade. Eles têm que se sentir vivo. E nós, como líderes, nós, como condutores de clubes, temos que saber dar atividade a cada companheiro. Tirar de cada um o seu melhor. Para nós continuar sermos o líder global em serviços comunitários e humanitários. Falar do nosso código de ética é muito fácil, porque ele foi muito bem elaborado. Claro. Eu acredito, Mauro, tenho ciência de que nós, como companheiros Leão, nós deveríamos ler esse código de ética, não somente quando a gente vai participar de alguma assembleia específica que tem que ser lido o código de ética, ou quando vai ter uma posse do novo companheiro. Esse código de ética ele serve para a nossa vida. Ele é muito baseado em valores de família, em caráter. Então, não cabe aqui a mim ler o código de ética novamente, mas sim instigar vocês, companheiros, nós, companheiros, a ler esse código de ética, não só nessas ocasiões especiais, mas sempre que tivermos uma dúvida entre fazer o certo ou fazer o menos certo, leia o nosso código de ética. Ali vai dizer para nós o que nós devemos fazer que vai ser o mais correto. Certo, companheiros?
Vamos passar um pouquinho agora sobre a nossa organização, como é feita a nossa organização geográfica e também de clubes, né? Então, o Brasil hoje ele faz parte da área 3, né? América Latina e Caribe. Dentro do Brasil, nós temos os distritos múltiplos, né? O LA, que é o amarelo ali, que vocês estão vendo no mapa. O LB, que é o verde. O LC, o vermelho. E o LD, que é onde a gente está inserido, né? Que é o azul. O LD, então, formado por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, dentro do nosso LD, a gente está inserido aqui, então, no LD 7. Dentro do nosso distrito LD7, então, a gente tem as regiões A, B, C, D, E, F e G. E dentro das regiões, então, a gente tem as divisões, que é onde tem cada divisão tem o seu presidente. Eu tive a oportunidade de ser presidente da divisão D1, né? Agradecer aos companheiros da divisão D1 que conheço um pouco mais, né? Oportunamente quero conhecer os demais também. E ainda dentro da parte de organização, então, o que a gente tem na parte da organização de Lions? No centro de tudo está o associado, certo? O associado é o mais importante. É quem a gente tem que cativar, orientar, dar atividades para que ele permaneça no movimento. Depois vem o clube, que é onde tudo acontece, né? Em todas as palestras e cursos e treinamentos é que a gente escuta. Clube é onde tudo acontece. É ali que o companheiro tem que se sentir valorizado e atraído a permanecer. Volta um pouco, companheiro. Depois do clube vem a divisão. Depois da divisão vem a região. Depois vem o distrito. E depois segue o distrito múltiplo, a diretoria internacional e a sede internacional. Aqui um slide aqui sobre a estrutura de clube, né? Que talvez algum companheiro ainda não tenha visto. A gente tem ali o presidente, tem os assessores, tem o primeiro vice. Muito importante ter primeiro vice, ter segundo vice também. Os assessores de serviço, que são muito interessantes, cada clube ter o seu grupo, ter o seu GAT, certo? E os comitês e a diretoria, né? Tesoureiro, secretário, segundo vice, ex-presidente, que o ex-presidente deve ser o coordenador da LCIF, deve trabalhar a LCIF no seu clube. Assessor de comunicação e marketing, muito importante. A comunicação nos clubes é muito importante. Não podemos nunca esquecer, ouvir a comunidade, passar os anseios da comunidade para dentro do clube, passar o que o clube está fazendo para a comunidade tem que saber o que o clube está fazendo, ao mesmo tempo que dentro do clube tem que ter a diretoria, tem que ter uma comunicação boa com os associados e também ouvir os associados. Então, essa aqui é uma estrutura padrão de clube. Companheiro Irã? Agora, companheiro Ariel, então a gente vai pedir o apoio do governador, então para também explicar um pouquinho como que funciona o distrito. Governador, seja bem-vindo. Deixa eu abrir o microfone aqui, companheiro Irã, obrigado.
Eu queria só também colocar em 2 minutinhos, bem rapidamente, porque às vezes perguntam muito, enfim, quais são as obrigações, os deveres do governador. Então, eu queria dizer a todos vocês, de uma forma bem simples e objetiva, dizendo o seguinte: em primeiro lugar, nós queremos promover, digamos, os projetos de serviços dentro dos clubes, que impactem as nossas comunidades, os nossos municípios, principalmente dentro das nossas causas globais. Então, isso é uma das principais funções nossas como governador. Nós insistimos, repetimos isso. Nós gostaríamos muito que todos os clubes pudessem impactar lá dentro das suas comunidades, principalmente dentro das nossas 5 causas globais. Sem nunca esquecendo também que tem clubes que trabalham muito na assistência social, na área da educação, enfim, várias outras atividades também. Mas principalmente vou focar nossas 5 causas globais. Também um dos grandes desafios do governador, enfim, de lá os internacionais que pedem, é que a gente promova principalmente o desenvolvimento de novas lideranças. E é isso que nós estamos tentando começar a fazer também nesse sentido. Treinamentos, seminários. Colocamos primeiro, queremos, na medida do possível que o tempo nos permita, essa pandemia vai embora, fazer também um pequeno ou um grande instituto de novas lideranças. Estamos torcendo e, com a graça de Deus, isso vamos conseguir fazer também. Claro que da mesma forma também, a gente não. Lions Internacional nos pede que nós aumentamos o nosso quadro de associados e o número de clubes também. Nós temos como objetivo, como meta, assim, a fundação de um novo clube e que nós possamos ter um aumento positivo de um associado por clube. É uma meta, talvez, demais, talvez não seja muito, mas enfim, se nós conseguimos uma meta de um aumento positivo por associado no nosso clube, acredito que nós temos uma força a mais aí de serviços que vem somar para nós fazermos mais serviços e atividades dentro das nossas jaulas. Uma das coisas também que é de praxe, que todo mundo sabe, nós temos que presidir as reuniões das nossas LGD, nas convenções, enfim, isso é uma tarefa normal, uma prerrogativa dos governadores também. E uma das coisas também que a gente sempre defende, sempre batalhou, nós temos que realmente promover a harmonia entre os Lions clubes do nosso distrito. Então eu sempre digo que com muita ética, muita transparência, com a verdade sempre em primeiro lugar, é isso que nós queremos também, o nosso grande objetivo é fazer isso. São várias outras funções, atos, enfim, administrativos que o governador também tem. A gente podia citar, levar a mensagem da LCF, de Lions Quest, dos nossos queridos companheiros Leos, enfim, são muitas e muitas atividades que o governador tem. Então, nesse sentido, as mais importantes, eu acredito que eu tenha passado de uma forma bem simples e sucinta a todos, e ficamos sempre à disposição de todos aí, para esse grupo maravilhoso que está nos acompanhando aí, companheira. Governador, muito obrigado. Eu gostaria de chamar o companheiro Darcy para falar um pouquinho só, bem rapidamente, sobre a LCIF Melvin Jones. Então, companheiro Darcy, se você puder ser breve, então a gente está com você a palavra. Certamente, companheiro. Primeiramente, parabenizar o companheiro Ariel por nos presentear por essa brilhante explanação sobre Lions. Sempre é bom conhecer a história da associação a qual nós pertencemos. Eu quero abordar na tua palestra o assunto título de companheiro de Melvin Jones, que pode ser progressivo. Quando tu falaste, companheiro Ariel, que esse título ele é adquirido. Esse título ele não é adquirido. Nós não temos ainda a cultura da doação. Para termos essa honraria, é necessário que façamos uma doação à Lions Internacional, à Fundação de Lions Internacional. Com essa doação, nós recebemos um distintivo de lapela dourado, a placa, que é muito bonita, e uma carta de congratulações. Resumindo, fazendo a doação à nossa Fundação de Lions Internacional, nós recebemos essa honraria. Era isso, companheiros.
E muito obrigado, companheiro Darcy. Então, o companheiro Darcy é assessor da LCF. Então, a gente também vai ter uma live onde o companheiro Darcy vai poder explanar com mais profundamente esse assunto. Muito obrigado, companheiro Darcy. Ariel, está contigo. Companheiro Irã, tem mais alguma colocação dos companheiros? Você que está acompanhando o chat? Sim. Tem uma pergunta aqui, mas a gente vai ter que dar uma pesquisada um pouco mais sobre o shared mailers, ou se está sendo ainda utilizado. A gente não tem essa resposta nesse momento. Fica o tema de casa para a gente responder logo em seguida, quando a gente puder, tá bem? Com certeza. Podemos encerrar, então? Okay. Então, só aproveitando aqui, Ariel, se você me permite, eu também gostaria de lembrar os companheiros que quando se precisar buscar alguma informação a mais, então a gente tem o site do Lions Internacional, Lions Club com S no final, .org/PO de português. Então ali a gente também pode ter mais informações. Em outro momento, o companheiro Alan vai estar apresentando a parte de comunicação, onde a gente também está estruturando um site do Distrito LD7. Então, aqui agora a gente tem um pequeno momento para a gente, o espaço do bate-papo sobre fundamentos, como a gente falou aqui. Então, companheiro, se alguém gostaria de falar alguma coisa, é o momento. Ou se ficou alguma dúvida, alguma sugestão. É só abrir o microfone e tá tudo certo. Boa noite. Eu só quero agradecer. Foi muito importante essa live. E é muito importante a gente se encontrar, né? Além disso, o assunto foi primordial. Eu agradeço muito e quero dar os parabéns ao companheiro Ariel, ao companheiro nosso DG, toda essa turma que está trabalhando incansavelmente para que a gente possa se comunicar. Boa noite. Okay, muito obrigado, companheira. De que clube a companheira é? Do Lions Glória, de Carazinho. Ok, muito obrigado. Companheiros, está o espaço em aberto, palavra livre, como diz, né? Então, boa noite, governador. Pois não, fica à vontade. Alô? Pois não? Eu quero agradecer pela excelente reunião lá que nós fizemos aqui. Foi muito bem aproveitado. Eu acho que em cima, cada vez que a gente conversa, a gente aprende uma coisa nova. Eu gostei muito, tanto eu como minha esposa, e desejo a todos vocês um grande abraço e vamos trabalhar para que possamos fazer um Lions Club mais forte e mais feliz. Boa noite a todos. Obrigado, companheiro Heriberto. Então, boa noite companheiros. Boa noite, ouvindo a live, eu tive uma ideia de nós, pensando em fazer toda essa divulgação nas nossas comunidades, de a gente usar o nosso espaço, que temos as nossas páginas, e semanalmente falar sobre o Lions, expor ou divulgar sobre sua missão, justamente para incentivar a adesão de novos sócios. Então, eu penso que iremos falar com a nossa diretoria aqui do Lions Club Nonoai e passaremos, então, a fazer uma divulgação semanal sobre o Lions Club, sobre a sua missão, sobre seus propósitos, sobre o seu lema. Eu acredito que poderemos, através disso, ter novos sócios e pessoas que já são voluntárias, que servem à comunidade e, de repente, adentrem no nosso clube. Foi um prazer ouvir, muito obrigado por tudo e até qualquer dia. Muito obrigado, companheiro Salete. Muito embora conste o nome da minha esposa, companheira Sorguete, aqui quem está falando é companheiro Juarez Moreira,
secretário do Lions Clube para a segunda integração. Eu quero parabenizar pela organização, pela apresentação dessa live e gostaria de sugerir que se transmita a todos os presidentes de clubes do distrito o conteúdo dessa live para que em cada gestão se trabalhe esses princípios e especialmente a história, a evolução e tudo a respeito da nossa missão da nossa missão leonística. Obrigado a todos. Parabenizo mais uma vez. Obrigado, companheiro. Então, aproveitando, então, esse material vai ser disponibilizado a todos, né? Juntamente com a gravação dessa live. Companheira, gostaria de falar? Pois não, fica à vontade, companheira. Eu sou a companheira Miriam Tombini, sou assessora do diabetes, vocês me conhecem, e fiquei muito lisonjeada, e desses 10, 20 ou mais anos que eu faço parte dessa associação, a primeira vez que eu acho que nada vem para o mal. Essa pandemia está nos unindo mais do que nas nossas RGDs ou nas nossas reuniões de assessores ou mesmo de Lions Clubes. Nós estamos muito mais presentes com vocês do que normalmente antes dessa pandemia. Então, eu queria parabenizar, gostaria que isso fosse desenvolvido cada vez mais com assessores, com os Lions, que nós não desanimássemos desses encontros, porque eu acho que cada vez mais o nosso pessoal está crescendo e eu endosso todas as palavras que o companheiro Leão, Juarez Moreira, acabou de dizer. Então, eu acho que podemos corrigir e nos aproximar de todos os nossos companheiros leões, assim como há muito tempo eu percebo que tanto dentro do protocolo ou mesmo os leões entram por amizade a nós, sem saber o que é Lions. E isso eu sempre discutia com o Prats, até hoje eu pensei várias vezes em ligar a ele para que ele participasse dessa live, porque a gente estava pensando em criar um curso para ser leões. Não há necessidade mais de criar isso frente a essa pandemia que nos mostrou que não há necessidade. O curso pode ser feito após eles ser leões através das lives, para saber o que é Lions, o que é protocolo. Eu ainda acho que se existe isso em toda a sociedade, em toda direção empresarial, tem um protocolo. Não adianta ser burocrático, não é? Tem que ser seguido, não é? E a gente, para entrar sócio, tem que saber quais são as regras, o que devemos fazer. Eu acho que isto é um dos motivos da saída de leões, porque ou não são amigos de todos, que não há necessidade, cada um de nós tem uma referência, mas eu acho que o motivo principal é servir. Então, eu quero parabenizar ao casal presidente, aos nossos companheiros, ao Irã, que está sempre pronto e se oferecendo a mim também, né, Irã? Isso e aos aí, demais companheiros leões. Falta tempo para a gente botar as ideias em dia, né, Irã? Isso Mas aí, meu abraço leonístico. Boa noite. Ok. Boa noite, sou a companheira Monique, presidente do Lions Clube de Itapera. Nós, recentemente, como eu ouvi na explanação do companheiro Ariel, fomos agraciados com um subsídio da Fundação do Lions Internacional, né, para o lar do idoso, que havia pegado fogo em 2016. A gente conseguiu ajudar, equipando agora para a reconstrução dele. Ainda estamos em processo de finalização do projeto. Mas a gente gostaria de você colocar à disposição, se algum clube precisar de alguma ajuda com relação ao encaminhamento do projeto, que a gente sabe que é bem complicado, né? Ele é bem burocráticozinho, a gente está à disposição para ajudar. E parabenizar pela live, que estava muito interessante, muito gostosa de ouvir, ajudou bastante a ter um entendimento da história do Lions, né? Eu sou nova, tenho 5 anos no clube do Lions de Itapera, então muita coisa estou aprendendo. Eu acho que essas lives são bem importantes nesse momento que a gente está vivendo. É isso aí. Boa noite. Ok, muito obrigado. Pois não? Eu só quero mostrar para vocês que Lions Clube de Paraí faz 25 anos. E daí, para contar a história, nós vamos adesivar nossos carros amanhã, nessa semana, né?
com esse adesivo, né, que diz: nosso lema é servir. Lions Paraí, 25 anos de história, né? Para mantermos... Mariel ali conhece bem aqui o Paraí também, né? E dizer que nós vamos fazer nossa feijoada também para poder, né, segurar nosso nome ali naquele sistema pegue leve também. Né? Mesmo na dificuldade, estamos tentando segurar ali. Obrigado também pela oportunidade de ouvir tudo isso. Parabéns, Ariel. Ok. Companheiro Irã, posso usar um minutinho a palavra? Claro, fica à vontade. Valmor Camargo, presidente do Lions Clube Passo Fundo Centro. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela live, pelos organizadores, companheiro governador Júlio, e gostaria de falar para todos que nós estamos fazendo, ocorre todos os anos nosso tradicional Festival do Queijos e Vinhos, mas como esse ano não conseguimos realizar devido à pandemia, nós estamos fazendo as tábuas de frio para ocorrer a retirada, dia 1º de agosto. Inclusive, eu coloquei o ingresso no grupo dos presidentes ali, tá? E o pessoal de Passo Fundo, se quiser nos prestigiar aí, agradecemos. Tá? Obrigado, parabéns a todos. Ok. Governador, eu vou lhe passar a palavra, então. Não sei se o Ariel tem mais alguma colocação para ser feita. Senão, eu passo a palavra para a condução do governador. E fica aberto aí. Irã, eu só queria, antes de finalizar, agradecer a todos os companheiros. Pedir desculpa se algum assunto não ficou bem claro, enfim. E a gente se coloca à disposição para qualquer momento, na possibilidade de estar fazendo esse treinamento nos clubes também, que a intenção do nosso governador ao criar essa assessoria também é isso, é levar nos clubes. Então, qualquer clube que quiser fazer um treinamento dessa forma, sinta-se à vontade para nos contatar e a gente vai fazer o possível para estar passando esses treinamentos para todos os clubes. Quero agradecer ao governador Júlio por acreditar no nosso trabalho, e o Irã e a Dona Maria e o Vini e a Marina, que foram essenciais para que esse treinamento pudesse vir ao ar. Muito obrigado, companheiros. Okay. Governador, então, espero ter bem desempenhado as minhas funções como mediador dessa live. É uma função diferente no Lions, né? Mas, a partir daí, então, a condução do trabalho está contigo, governador. Obrigado, companheiro Irã. Agradecimento todo especial ao companheiro Ariel. É um dos nossos jovens leões, né, com futuro brilhante pela frente. Então, agradecimento todo especial ao Ariel, que faz parte, digamos, do nosso assessoria de treinamentos e seminários, juntamente com o companheiro Irã e com a Maria da Graça. Em especial, também um suporte maravilhoso dos nossos secretários executivos, o companheiro Vinícius e a companheira Marina. Um abraço todo especial a vocês. Antes de terminar, eu só queria roubar mais 2 minutos de vocês para dizer que a Lions Internacional já fazem 3 anos que eles têm desenvolvido, enfim, um trabalho, um projeto, Novas Vozes. E essas novas vozes nada mais nada mais somos do que nosso presidente internacional, quando ele foi primeiro vice-presidente, como presidente, agora voltando a ser presidente de novo. Ele quer que Lions, quer que companheiros, quer que companheiras, quer que companheiros Léos, clubes, contem histórias na área de marketing, histórias na área de serviços, histórias na liderança e no quadro associativo. E os distritos, eles têm que, a todo ano, indicar 4 novas vozes. Tomei a liberdade como governador esse ano de estar indicando esses 3 companheiros que estão nessa assessoria de treinamento e liderança ali junto conosco nos seminários, com o companheiro Irã, a companheira Maria da Graça, o companheiro Ariel, né? O companheiro Irã está digamos, dos serviços, o companheiro Maria da Graça na liderança e o companheiro Ariel no quadro associativo. E juntamente também com essas 3 áreas, nós temos mais marketing e comunicação. A bola também passei para essa nossa juventude de Lions e Léo junto, nosso companheiro Hércules Vinícius também está assumindo essa parte de Novas Vozes.
Então, certamente, eles vão contactar dentro de um certo prazo para que clubes, companheiros, contem histórias. Uma história que deu um sucesso enorme lá no clube de serviços, uma história pessoal de um companheiro, como foi a entrada no Lions, sabe? Que contem histórias para que o mundo fique sabendo, pessoas fora do Lions fiquem sabendo. Então, dentro da área 3 da América Latina, é uma atividade, é um projeto que vem se estendendo bastante, então leve para dentro dos grupos que aconteça isso nos clubes, mas certamente essas novas vozes do distrito entrarão em contato com todos. Mais uma vez agradecer pela presença de todos vocês, foi muito fantástico essa maciça presença. Dizer a todos, voltamos a dizer que foi um treinamento, uma fala de companheiro para companheiro. Acredito que nesses 200 companheiros que estiveram aqui nos acompanhando hoje, Irã, tem muitos companheiros que poderiam também fazer uma live tranquilamente. Então, fiquem bem à disposição, companheiros, se inscrevam, falem com o Irã, falem com a companheira Maria da Graça, falem com o companheiro Ariel, né? Se coloquem à disposição. A gente está todos os dias, volto a dizer, aprendendo sobre Lions, conversando mais sobre Lions. Governador? Grandes metas nossas, até que a gente não pode ter aqueles encontros presenciais. A gente vai realmente insistir nessas lives e gostaria muito que vocês estivessem sempre presentes. Convidem outros companheiros, convidem as companheiras. Eu não vou falar em domadoras, porque eu considero as domadoras também companheiras. Então, quando eu falo companheiras, as domadoras também estão juntos, tá? Eu não esqueço delas nunca. Os nossos companheiros Léos e também os nossos companheiros Leozinhos. A gente teve uma live muito interessante essa semana aí com a assessora, a nossa companheira Camila, junto com os 15 clubes que tem os Leõezinhos. Fantástico também, pessoal. Vamos criar essa cultura lá de cativar as nossas crianças, que nós temos também. O Ariel já falou que nós temos as domadoras aí pertinho, nós temos os Léo pertinhos e realmente os nossos filhotes ou filhotes de nossos amigos também é uma força desde criança para serem futuros companheiros. Então, governador, obrigado. Se você, governador está sempre governador, de todos. Perdão. Governador, eu vou botar aqui. O companheiro Vini e a companheira Marina gostariam de ter uma mensagem para passar. Obrigado, Irã. Ok. Boa noite a todos. Então, aproveitando que hoje aproveitando hoje que é o Dia dos Avós, a gente só queria fazer uma homenagem, tá? É uma surpresinha porque não estava combinado, mas vou ler um trechinho aqui. E sintam-se todos abraçados, os vovôs e as vovós, tá? Vocês fazem a diferença na vida da gente. Ah, sem dúvida. O preço da felicidade. Feliz Dia dos Avós. Este é um dia muito especial para todos, não apenas para vocês, queridos vovós. É a data ideal para reconhecer tudo o que fizeram por mim, todo o amor que me dedicaram. O mínimo que posso fazer é agradecer dizendo, muito obrigado, com palavras vindas do coração. Hoje peço que se olhem no espelho e sorriam, porque é assim que merecem viver, com felicidade. Feliz Dia dos Avós para todos que são, tá? E juntamente com a Marina, desculpa alguma coisa que ainda não, a gente está se adaptando a algumas coisas pelo e-mail e tudo mais, tá? Mas aos pouquinhos a gente vai se organizando e espero que tenham gostado. A próxima atividade também será por e-mail também, então pedimos já que tenham uma atenção maior e que se organizem, que daí a gente vai mandar todos os recados e mensagens por ali, tá? Então, né, Vini, a próxima atividade nós vamos encerrar o formulário um dia ou 2 antes. Então, nós pedimos que vocês comuniquem aos clubes de vocês para preencher ele antes da data, não no dia, para não ter esse tipo de problema que aconteceu hoje, de talvez alguém não receber o e-mail ou o lixo do spam e ficar alguém sem poder participar do treinamento, que foi de grande importância para todo mundo. Eu acredito que teve muita gente que aprendeu coisa nova, né? Então, isso aí, muito obrigada, e no que precisarem de nós, estamos à disposição. Governador, então, gostaria de ver com o senhor se eu posso encerrar a live.
Desejando, então, com isso, eu gostaria de encerrar a live com um pequeno vídeo que a gente vai estar passando aí e agradecer a presença maciça de todos os 272 inscritos. Muito obrigado, companheiros, e eu vou botar um vídeo aqui que vai demonstrar realmente o que é o nosso Lines. Só vou executar aqui. É do Biller? Só um pouquinho, que o compartilhamento do Zoom ele é um pouquinho diferente. Vamos lá. Só me dizem se estão enxergando o áudio, tá ok. I want to share what I've learned about creating harmony through service. If we are to leave the world better than we found it, we must act with kindness to help those in need. Early in my career, an unexpected event taught me a great lesson. A milk delivery boy had fallen and nobody helped him. 혹시 뭐 이거 당신이 더 배상해야 되는 거예요? He lost a month's salary. I had to do something. 아니에요 괜찮으세요. 괜찮습니다. 자. 제가 이걸 어떻게 갚으면 될까요? 아이고, 저한테 갚을 필요 없고 이 살다 보면은 더 힘들고 그런 사람이 있으니까 그런 사람들 도와주시면 됩니다. In that moment, I realized why serving is so important. Kindness is contagious. When we do good, we inspire others to do the same. A simple act of kindness generates more acts of kindness. Even a small gesture can have a big impact. We can do even more when we join together in service. Every good deed we do changes a life, including our own. We never know how the person we help might pay it forward. Or how many lives will change for the better. You have the power to expand this ripple of good by serving those in need. Giving is not a one-time act, but an ongoing part of life. Remember this always. Love, Dad. Com isso, companheiros, encerramos a nossa primeira live. Convidamos a todos para o próximo dia 6, a gente conversar um pouquinho sobre o Léo. Um grande abraço, fiquem com Deus.